Fala rapaziada, beleza? Tô aqui para passar uma análise para vocês a respeito do CRT detalhado. Vou detalhar somente a respeito do CRT. Quero que você fique comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E o que eu tenho para te passar é ouro, porque é uma entrada que eu estou mapeando para poder entrar nela e aproveitar essa possibilidade. Estou aqui no semanal, vou fazer aqui as minhas marcações no Bitcoin. Tem um fundo aqui de sell side liquidity para a gente atacar. Nível de sell side liquidity. Tenho mais sell side liquidity que aos fundos. Marcações de níveis interessantes e mais uma sell side liquidity aqui. Observa que o mercado já fez o ataque a esses níveis de liquidez nessa parte aqui com essa vela do semanal. Essa semana o mercado fez todo esse giro, entregou um CRT e atacou os fundos. Só que se você observar bem, nós temos aqui um ponto muito importante. Nós tivemos o acúmulo de ordens, a manipulação, a distribuição e essa vela aqui fazendo fundos iguais e a captura de liquidez que aconteceu agora nessa semana. Aqui nós só temos níveis abaixo a serem capturados. O próximo ponto onde o mercado tende a vir e possivelmente segurar o preço é justamente nesse bloco de ordens aqui. Vou colocar o meu gráfico aqui no diário para a gente poder observar melhor. O passado do gráfico. No diário eu tenho basicamente liquidez aqui que foi capturada. Essa liquidez aqui ela foi capturada através desse nível de bloco de ordens aqui. Esse bloco de ordens é um bloco de ordens que é relativamente forte. Ele acaba de ser mitigado. Veja que o mercado vai exatamente no ponto do bloco e retrai. Exatamente no ponto do bloco de ordens e retrai. E eu estou no gráfico diário. O que a gente vai fazer agora para contextualizar toda essa retração? Observe que no diário a gente tem aqui um nível de CRT no diário. Temos aqui essa vela que acumula ordens, essa vela que acabou de manipular e capturou todas as ordens, não só dessa vela de acumulação, mas também dessa região aqui, que era uma região que estava acumulando ordens, é uma sell side liquidity também, acabou de ser capturada as ordens, sem contar que que eu estou fazendo essa análise basicamente no final do dia de hoje, que é o dia 25 de junho. A partir desse momento aqui eu vou descer o meu gráfico para o gráfico do 4 horas, e vou observar a seguinte movimentação. Após a captura de liquidez, nós temos aqui essa movimentação de swing low. Vou baixar essa linha um pouco para cá. Nós temos essa movimentação de swing low, que é justamente essa vela de acúmulo de ordens, que é o nosso CRT low. Sabendo que a gente tem um CRT low, onde que é o início da vela? É exatamente aqui. Essa vela é o nosso CRT high. Tá? Eu vou contextualizar aqui como 4 horas, para indicar de fato que é a nossa vela do 4 horas. Vocês vão ficar com dúvida a respeito disso aqui. Observem essa formação. O mercado ele acumula ordens com essa vela, porém essa vela aqui ela veio abaixo, só que ela fecha abaixo das mínimas aqui colocadas. Basicamente, se a gente fosse analisar um CRT por aqui, isso aqui não seria um CRT, seria uma vela de continuidade, porque o fechamento dela foi abaixo das mínimas anteriores. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar a possibilidade do preço estar fazendo uma acumulação diante dessas duas velas aqui. Quando o mercado entrega esse tipo de movimentação, nós vamos aguardar de fato o sweep da liquidez em busca de um PD away. Qual que é o PD away? Exatamente este bloco de ordens aqui. Esse bloco de ordens foi responsável por parar o movimento de baixa que o mercado vinha entregando. A partir do momento que o mercado toca nesse bloco, exatamente nesse bloco, ele retrai, fecha dentro do range de negociação dessa vela que acumulou ordens. Essa vela acumulou ordens não só aqui, mas ela acumulou ordens também em toda essa movimentação aqui, após esse sweep que fez aqui em cima. Ou melhor, após essa manipulação falsa que foi dada a partir desse momento aqui, onde o mercado fez essa movimentação meio flat, meio fraca, em busca desse bloco de ordens que a gente já contextualizou, já marcou em vídeos anteriores aí no canal. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assiste, analise junto comigo e vamos colocar dinheiro no bolso. Depois que o mercado fez essa movimentação aqui de alta e reverteu, a gente teve aqui o acúmulo de ordens acontecendo nessa parte, a manipulação e a distribuição. Só que essa distribuição, ela basicamente, ela acumula ordens com este fundo de sell side, que foi justamente essa movimentação que o mercado fez, esta movimentação aqui. Depois dessa movimentação falsa, distribuição do movimento, acumulando ordens aqui, fazendo a junção com essa acumulação anterior. Depois desse movimento, observe muito claro que o mercado vem fazer o ataque aos níveis de liquidez, capturando essa liquidez aqui, de sell side liquidity, e reagindo exatamente ao nosso bloco de ordens, ao nosso mais OB. A partir desse ponto, eu já consigo analisar e já consigo definir algo que seja interessante para nós, que é exatamente a movimentação que a gente está avisando. Qual que é a movimentação agora que a gente pode ter aqui no mercado? A gente pode ter uma reação dos compradores nessa região aqui, vou marcar desde a abertura do bloco, até a máxima que ele fez para o bloco de alta.
colocar aqui uma cor um pouco mais interessante. Vou deixar essa cor aqui. Tá. A partir dessa marcação que a gente fez aqui, a gente vai observar que o mercado veio acima e veio fazer a captura dos níveis de liquidez. Eu estou no 4 horas. A partir de então, eu já começo a observar a possibilidade do mercado entrar com compras. Já começo a observar a possibilidade do mercado entrar com compras. Tá, no 4 horas, aquele bloco, ele está nessa região. No 1 hora, observe que ele é até um pouco mais filtrado, até lá embaixo. Acredito que vai na marcação do pavio, quase que na marcação do pavio, na swing. Então a gente coloca aqui. Observe, ó, no 4 horas ele não indica swing low, mas aqui no 1 hora ele indica swing low. Tá? Então é uma região aí bem forte onde o mercado tende a atacar. O que a gente vai analisar após esse sweep de liquidez? Captura de liquidez, o mercado fez a reversão. No 1 hora, não estou vendo nenhuma mudança de caráter. Não estou vendo nenhuma quebra de estrutura. Vamos ver no 15 minutos? 15 minutos, não tenho nenhuma quebra de swing high que seja com o corpo. 15 minutos não mostra para mim. Por quê? 15 minutos eu tenho este topo aqui. 15 minutos eu tenho este topo. No 15 minutos eu também tenho esta swing high aqui. Esses 3 níveis de swing high. Tá falando aqui de uma forma um pouco mais abrangendo tudo. A gente está olhando tudo aqui, está enxergando, está vendo essa movimentação. Estou no 15, vou descer. Deixa eu dar uma olhada no 30 minutos. 30 minutos está a mesma coisa. Vamos descer por 5 minutos para a gente poder analisar melhor? Onde que eu já tenho movimentações de captura de liquidez e quebras de estrutura. Vamos lá. Aqui nos 5 minutos, ó, observem bem que nós já temos aqui um detalhe um pouco mais interessante da gente poder observar. Qual é o detalhe? Fundo mais alto, topo relativo quebrado. Fundo mais alto. Aqui ele faz a quebra dos topos, né, mas possivelmente seria um stop, não ficaria muito claro. Então o que você vai observar? Você vai observar a partir dessa movimentação, porque o próximo alvo do preço, nessa movimentação que ele está fazendo agora de alta, pode ser esse range aqui, ó. Esse range aqui de negociação. Analisando aqui com você. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter as marcações feitas a partir desse range de negociação, fundo. Contextualizar os swings aqui. Fundo mais alto. Topo quebrado. Fundo mais alto, topo quebrado. Quebra onde? A partir do momento que ele vem com essa força de alta e quebra a swing. Onde que ele volta? Ele volta basicamente nessa movimentação aqui. Você quase que tomaria um stop. Vou te passar um macete aqui interessante também, ó. O ICT, ele muitas das vezes ele faz suas marcações não usando somente o pavio das velas, ele faz suas marcações usando o corpo do candle também, tá? Por exemplo, mínimas e máximas, máximas e mínimas. Ou melhor, fechamento e fechamento de preço, tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui de alta. Como que eu marcaria essa movimentação aqui? Da forma que eu estou observando. Eu estou observando que toda essa movimentação que foi feita, ela está sendo analisada em um range de 5 minutos. A gente consegue analisar também que esse range não é só esse range interno que a gente está marcando aqui, ó. Não é só essa movimentação interna aqui. Esse range, ele parte a partir desse momento onde realizou o sweep de liquidez. Quando você observa uma movimentação como essa, você vai identificar automaticamente que o mercado, nesse range de negociação, se você fizer aqui a marcação dos 50%, dá basicamente aqui. Se você fizer uma análise um pouco mais detalhada, observar assim, a grosso modo, você vai ver que o mercado ele trabalha acima dos 50% aqui, ó. Ele não trabalha nessa região aqui. O que isso identifica para a gente? Isso identifica que o mercado está momentaneamente com mais força compradora do que força vendedora atual. Se ele está trabalhando somente aqui, significa que os compradores estão segurando essa região, porque foi exatamente a região onde o mercado fez o sweep aqui abaixo e já reagiu. Beleza, sabendo dessa informação, sabendo que o mercado está trabalhando nesse range aqui de negociação, acima dos 50%, sabendo que a gente já tem fundo mais alto e topos relativos quebrados, o que nós vamos procurar aqui? Vamos procurar a possibilidade de compras. No 1 hora, nós não temos nenhuma quebra de swing high. A próxima swing high de 1 hora para ser quebrada é essa daqui. Essa é a próxima swing high a ser quebrada. Só que, nos 5 minutos, eu já consigo observar que o mercado já está me dando indícios de dar continuidade no movimento de alta. Quais são esses indícios? Exatamente esse aqui que eu marquei para vocês, que foram as swings. Eu poderia tranquilamente, como eu sei que o range de negociação dos 5 minutos aqui é pequeno para a gente marcar somente essa movimentação aqui de fundo e topo, por exemplo, fundo e topo, não tem como eu analisar somente essa marcação, porque eu estou vendo que o mercado agora está em um movimento lateral. Então, o que eu vou fazer? Ele está em um movimento lateral, sabendo que a gente tem um range de negociação, que é exatamente esse range aqui. Então, o que eu vou fazer? Antecipando movimentações, você vai aguardar
a quebra de estruturas aqui no gráfico de 1 hora para te dar tranquilidade para operar. Depois que isso acontecer, você vai observar que o mercado ele vai fazer um sweep agora, momentaneamente, tá? Então ele pode fazer a movimentação para os níveis inferiores e você pode aguardar a quebra de estrutura. Ou você pode aguardar o mercado fazer movimentação para os níveis superiores, que é o mais importante, tá? É o que a gente está visando aqui momentaneamente, tá? Então isso te dá essa tranquilidade para operar e não ser a liquidez. Observe que aqui a gente tem liquidez nos níveis acima e liquidez nos níveis abaixo. Vamos descer o gráfico por 1 minuto para a gente poder observar melhor? 1 minuto. 1 minuto fica muito, mas muito claro, gente. Muito, muito claro. Range de negociação. Aqui é uma aula que a gente vai ter no mercado, aqui no canal. Uma aula que a gente vai ter no canal, contextualizando sobre Draw on Liquidity. Você vai observar as movimentações de topo e de fundo, range de negociação, o que ele está fazendo aqui de movimentações dentro desse range. Você vai aguardar o sweep para um dos lados, movimentações falsas, e depois quebras de estrutura. Por exemplo, ó, nesse range aqui lateral, o mercado vai fazer a captura, por exemplo, para os níveis inferiores, vai quebrar a estrutura, vai voltar na OTE e vai te dar a possibilidade de compras. Só isso aqui, ó, já é análise bem detalhada para você poder contextualizar. Tem gente que te cobra por isso, tem gente que faz análise e é bem lucrativo somente com esse tipo de análise que eu acabei de te mostrar. Mas analisando aqui os swings, que é o que a gente está abordando no canal, no minuto tem muito ruído. Observem, ó. Fundo mais alto, topo quebrado. Você teria uma entrada que o mercado está demorando a desenvolver. O horário aqui, para o dia de hoje, quem opera o ICT sabe que esse horário aqui, a partir de meio-dia, mais ou menos, vamos marcar aqui o meio-dia. Basicamente por aqui, ele faz um topo dentro desse range de negociação, mas observem essa faixa horária aqui, ó. Até o tempo atual. Observem essa faixa horária. Essa faixa horária é uma faixa onde o mercado ele tende a acumular ordens. O mercado tende a acumular ordens. E isso, basicamente, em muitos mercados. Seja no Euro USD, seja em par de moeda como o XAU USD, o GBP USD, o USD JPY, ou outros pares também. Por quê? Esse horário, essa faixa de horário, ela é tida como CBDR, Central Bank Daily Range. Essa faixa de horário, basicamente, é onde a gente tende a ver acumulações acontecendo. Sem contar que hoje já é quinta-feira, o mercado ele já fez uma movimentação muito forte no dia de hoje. Observe muito bem aqui, quando deu mais ou menos o horário ali das 8h30 da manhã, o mercado ele manipula as mínimas, as altas, manipula as máximas e vem capturar as mínimas exatamente direcionado ao nível de bloco de ordens, tá? Esse trade aqui, quem pegou esse trade, ficou basicamente aí posicionado 1h30 mais ou menos, né? Meia hora até as 9, depois das 9 até as 10 ali, horário das 10 horas. Pegou um excelente trade, se for contextualizar no 1 minuto, tá bom? Agora, essa faixa de horário aqui não é uma boa faixa para a gente poder operar. Então, o que mais seria interessante aguardar é o mercado quebrar estruturas. Se for uma quebra de estrutura numa hora, fica mais interessante, que é o que a gente já marcou aqui, que é justamente essa linha que está no meio do gráfico, essa linha vermelha. Só que no 1 minuto, ó, eu já observo o quê? Olha, eu vou te passar um macete aqui muito foda também. Esse horário agora não é o melhor horário para operar, os spreads vão aumentar, você pode aí ter prejuízos. Aqui ele já vem te entregando possibilidades de entrar comprador, observa bem. Fundos ascendentes, analisando os swings. Fundos mais altos, topos quebrados, bloco de ordens validado. Por que está validado? Porque aqui nós temos esse FVG, o mercado já interage nele, analisando o range de negociação, premium discount, tudo, tá? Ó, observem isso aqui. A gente tem um mercado ali interagindo nos níveis de 50%. Vou colocar aqui. Essa aqui é a configuração da caixa de GAN que eu uso para você poder olhar também, caso seja interessante nas suas análises. Vou colocar aqui as legendas à direita, deixar salvo dessa forma. Vou tirar aqui o 1 e o 0 para ficar bem interessante. Eu vou salvar como aqui rejection. Salvo. Perfeito. Muito bom. Aqui a gente já vê o mercado reagindo em uma região interessante. Tá? É uma região interessante dentro desse range aqui de negociação. Poderia comprar? Poderia. Poderia comprar só analisando aqui o AMD das aulas anteriores. Ó. Acumulação, manipulação acontecendo aqui, movimento falso. A gente pode ter distribuições.
Mas só que você vai observar a movimentação que o mercado está fazendo. O mercado está quebrando mais swings highs do que swings lows? Está. Vou trazer um AMD aqui completo para você, de acumulação, manipulação dos preços. Olha esse movimento manipulado a partir daqui, ó. Uma reacumulação, quebra de estruturas, acumula de novo, o mercado ele movimenta assim. É tido como MMXM, né? Acumulações, manipulações, distribuições, reacumulações. Observem que o mercado aqui acima ele deixa muita liquidez nos topos. A gente pode ter aí movimentações abaixo, tá? Eu não operaria agora, mas como o olho já está bem treinado para poder identificar essas movimentações, a gente pode ter aí, quem sabe, possibilidades do mercado ir acima. Tá bom? Então, seria mais ou menos essas marcações que eu estaria observando agora. A partir de então, vamos aguardar. Né? A gente tem aqui um topo de 1 hora. A gente tem um topo de 1 hora para poder aguardar a movimentação acima dele. Num minuto ele já nos entrega quebras de estruturas aqui. Tá bem interessante isso aqui, inclusive, tá, gente? Tá bem interessante. Só que dentro desse range dos 5 minutos, quem sabe a gente pode ter movimentações aí ou superiores ou movimentações em captura de liquidez a níveis abaixo, depois quebra de estrutura e continuidade no movimento de alta. É um trade bem interessante aqui para poder analisar. Eu aguardaria essas movimentações acontecerem, tá? Por que eu estaria visando compras agora? Vou te falar o porquê. Porque a gente está em um CRT do 4 horas. O mercado já reage, já vem as manipulações aqui acima. Eu vou também olhar bem detalhadamente também a questão do 1 hora. No gráfico de 1 hora a gente teve essa vela e essa reação. Essa reação, ela reagiu aqui a um Inverse Favorable Gap. Uma reação que reagiu, olha só. Reação no Inverse Favorable Gap, segurou aqui o range. Segurou o range aqui de negociação. Temos aqui dois topos. Temos aqui um topo e um fundo e um topo. Dentro dessa vela de 1 hora. De fato, para a gente poder ter um direcional, seria o mais interessante aguardar a quebra dos topos. Só que olha o tamanho do espaçamento das velas de 1 hora. O mercado é fractal. O que você vai fazer? Você pode aguardar as movimentações a níveis superiores, contextualizando os swings ou a níveis inferiores. É justamente aquele ponto que eu falei para você. Podemos aguardar o mercado fazer essas movimentações aqui, ou vir acima, quebrar estruturas, né, e nos deixar pontos, gatilhos de entrada que sejam interessantes, quebrar swing highs, tá bom? Ou a gente aguarda o mercado fazer movimentações de manipulações, quebrar estruturas e nos dar direcional a níveis superiores. Isso aqui é para um trade um pouco mais curto, um trade que não venha demorar tanto, sem contar que a gente está no final de semana também. Então o Bitcoin ele tende a não movimentar tanto como nos meios de semana, onde a gente tem ali mais movimentações acontecendo no mercado. Tá? Para a gente poder chegar aqui ao final dessa contextualização, dessa aula, dessa análise que eu estou fazendo aqui para vocês, para poder te ajudar também a avançar um pouco mais no mercado, vamos aguardar que o mercado fazer essas movimentações, ou a níveis superiores, ou a níveis inferiores, sair dessa lateralização aqui momentânea que ele está, tá? Mesmo que numa hora ele esteja quebrando aqui, nos 5 minutos ele esteja quebrando topos, a gente tem um bloco aqui, ó, bloco de ordens, só que eu estaria comprando lateralização, mercado lateral. É um perigo, tá? O mercado está quebrando muito mais swing highs aqui aparentemente do que swing lows. Isso aqui foi movimentação falsa, quebra de estrutura aqui nos fundos para captura de liquidez. Você sabendo que após essa rejeição do preço, ele está flutuando aqui. Então o certo é aguardar a quebra de estruturas a níveis superiores. Aguardar a quebra de estrutura a níveis superiores, voltar de fato em uma região que seja interessante, ou aguardar aqui os sweeps para os fundos, quebrar estruturas e te dar a possibilidade da compra. Tá bom? Isso nos 5 minutos. Eu não operaria agora exatamente pelo horário. O horário agora não me convence, não é aquele horário que é interessante para se operar, mas já observamos aqui possibilidades interessantes. Analisando somente os swings e, é claro, o CRT a níveis superiores, né? Se a gente fosse comprar, por exemplo, só observando essa quebra de swings aqui, mesmo que o mercado esteja em um range lateral, nós vamos observar quebra de estrutura, o mercado voltando em uma região importante ali do preço. A gente colocaria a nossa compra aqui. Nosso stop poderia ser atrás, nesses fundos aqui interessantes.
atrás do range aqui da negociação dos 5 minutos, aí vai a depender do seu gerenciamento. E vamos surfar essa alta até níveis superiores aqui. Níveis de CRT High. É um trade aí que pode ser interessante. Mais ou menos aí uns 5-1, basicamente. Se a gente fosse abrir uma compra aqui agora. Porém o horário não me convence. O horário não me convence. A estrutura ainda está bem lateral. Observe o mercado bem lateral. Mas pode ser interessante. Tá? Pode ser interessante uma compra analisando a quebra dos swings e sabendo que o mercado está em uma força mais compradora do que vendedora. Vamos aguardar essa movimentação. Momentaneamente eu abriria um trade aqui, poderia abrir tranquilamente. Falei que poderia abrir tranquilamente. Porque o mercado já me mostra aqui força interessante aqui na compra. Já temos aqui a interação, deixa eu tirar essas linhas aqui do meio para você enxergar melhor. Já temos aqui a interação no Fair Value Gap. Lembra que eu falei no vídeo anterior que quando uma swing high é quebrada, ela se torna um nível de bloco? O mercado faz a interação nela, tem aqui um Fair Value Gap para contextualizar melhor ainda, e a partir do momento que o mercado tem esse Fair Value Gap, nós vamos aguardar aqui a interação nele. Nesse range aqui, o mercado já veio abaixo dos 50%. Nesse range aqui, o mercado já veio abaixo dos 50%. É só você observar aqui, ó. Vou puxar uma caixa de GAN do fundo ao topo, mercado abaixo dos 50%. Primeira entrada aqui. Isso aqui é só um backtest, tá? Vou fazer algumas análises operando em conta real. Aqui é só uma análise mesmo, que abri o gráfico aqui para poder olhar alguns trades que andaram no dia de hoje. Mas é um backtest. Por ser criptomoeda, acredito que é bem interessante de nós contextualizarmos juntos, analisarmos aqui todo esse contexto geral e o que o mercado está fazendo agora. Tá? Tamo junto, é só o começo. Acompanha mais vídeos do canal, vou estar trazendo algumas análises que eu vou estar fazendo tanto no XAUSD como também no EURUSD, no GBP-USD. Vou estar trazendo algumas análises também detalhadas sobre o DXY, que é o par ali, que é o índice do dólar, né, na verdade, onde ele tem uma correlação muito forte com alguns pares de moedas, como por exemplo o EURUSD, o XAUSD, o SDJPY, tá? Então, são análises aí que vai te agregar muito valor e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença para você nos seus trades, tá? Aqui seria uma primeira possibilidade, só para a gente poder terminar de contextualizar, seria uma primeira possibilidade de entrar. Não deixaria o meu stop aqui, porque o stop poderia até ficar um pouco mais pesado, né? Então a gente poderia, por exemplo, colocar o stop atrás dessa swing aqui, stop bem curto mesmo, até questão de teste. Observa que nos 5 minutos também, a gente tem aqui a própria Fair Value Gap dos 5 minutos, aqui. O mercado faz a interação nela, faz a interação no bloco, porém a gente está em um movimento lateral. E o horário também não é o melhor horário para se operar. Mas, a critério de estudo, fica interessante da gente poder analisar. Seria um primeiro teste. Caso o mercado venha quebrar estruturas, por exemplo, numa hora, o vídeo já está quase se encerrando para a gente, mas caso o mercado venha quebrar estruturas aqui numa hora, por exemplo, e de fato validar a nossa tese, nós teríamos aí excelentes trades para compra. Ou então a gente aguarda o mercado fazer essa movimentação dele aqui, quebrar as estruturas acima, capturando aqui a liquidez nos níveis inferiores e nos dando aí trades para a alta. Tamo junto, é só o começo, vamos para cima. Você ainda que não é um hunter do mercado, você que está aí na sua jornada iniciando, procurando canais que ensinem a respeito do ICT, esse canal, você é muito bem-vindo aqui. Tá? Vou estar passando aqui algumas análises, alguns setups que são muito assertivos, são setups que vai te fazer enxergar a consistência, setups que vão te fazer entender mais a respeito do mercado, uma análise contextual completa de como que funciona o macro e como que funciona também o movimento do mercado no micro, assim como a gente está mostrando aqui, para te dar uma visão um pouco mais detalhada de como seriam trades absurdos, por exemplo, caso essa nossa análise seria uma análise aí de mais ou menos uns 12-1. Isso seria um trade excelente, tá? Porém, a gente já sabe o movimento que a gente está, o horário que a gente está analisando também, que não é aquele horário bem favorável. Porém, fica aqui a critério de vocês o estudo completo para você aprender conosco, tá bom? Tamo junto, Hunter, é só o começo, vamos para cima, você é bem-vindo aqui, seja um Hunter do mercado, se inscreve no canal, deixa teu comentário, tamo junto, vamos para cima.